De, como você já disse, o assunto é o grampo, né? A gravação de uma reunião do presidente, então presidente da República, Jair Bolsonaro, com o seu Araponga Sênior, que era o general Heleno, e o seu Araponga-chefe, que era o Ramagem, né? O chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não se perca, que não se perca pelo nome, e a gente tem acesso à íntegra da reunião, né? O Ramagem Sim. simplesmente gravou tudo e todos ali. Tem coisas incríveis, vai de espião russo a pressão para receita, né? Mas a pergunta, Kennedy, que a gente quer que você responda, se você puder nos dar essa graça, é por que o Araponga-chefe do Bolsonaro grampeou o próprio chefe em reunião? Esquema de máfia, tentar se blindar de alguma acusação futura, de tráfico de influência, guardar um arquivo para usar, se necessário, na própria defesa ou num ataque a alguém. Agência de Tipo, só cumprir inteligência, né? ordens. Só cumprir ordens, ó. Se você me tratar mal, eu tenho tal informação sobre vocês. Foi um achado da Polícia Federal numa investigação que apreendeu Conta essa história, material do conta desde o Ramagem, começo, né? porque eu acho que nem todo mundo tem noção de como é que essa fita apareceu, por que que ela apareceu, né? É uma As reunião em circunstâncias. 2020, agosto de 2020, o Bolsonaro se reúne com advogadas do Flávio Bolsonaro, duas advogadas dele, o general Heleno, que era o comandante, o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, GSI, e com Alexandre Ramagem, que era o diretor da ABIN, né, comandava a ABIN, o chefe, o Araponga-chefe, como você colocou bem, a Agência Brasileira de Inteligência. O Roberto Marinho, que na época era secretário de Previdência, estava sendo, Roberto Marinho, Rogério Marinho, na época era secretário de Previdência, estava sendo esperado para a reunião, mas não apareceu, porque tem um data prévio no meio da história, eu vou explicar. E é uma reunião que, basicamente, as advogadas do Flávio Bolsonaro querem uma ajuda do Bolsonaro, do Heleno e do Ramagem para descobrir quem, na Receita Federal, estava investigando o Flávio Bolsonaro com base em dados da Operação Furna da Onça, que é uma operação de 2018 da Polícia Federal feita no Rio de Janeiro, um desdobramento da Lava Jato a partir de delações para investigar lavagem de dinheiro, tráfico de influência no âmbito dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, nessa época, de 2018, ele era deputado estadual, ele vira senador naquela eleição. Você se lembra? Ele Sim. e o Bolsonaro deputado federal, ele deputado estadual, tinha toda aquela coisa da rachadinha que veio à tona naquela campanha, e a Furna da Onça investigava ali dezenas de deputados federais do Rio de Janeiro que haviam é, é, suspeitos de cometimento de crime. E o Flávio Bolsonaro estava entre eles. E aí eles acionam o Bolsonaro para ver se o Bolsonaro podia, e o governo podia ajudar a saber o que estava acontecendo. E o Ramagem, né, ele aparece ao longo da reunião muito menos do que as advogadas do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ele fala bem menos, né? E quando ele fala sempre numa linha de tentar, olha, temos que ver como é que é o caminho, isso tem que ser por aí para não dar problema. O Heleno fala, ó, toma cuidado com esse troço aí, porque se vazar, a gente vai ter um problema, Quer né? dizer, os O caras Bolsonaro fala, sabiam que estavam fazendo coisa errada. ele sabia que estava fazendo coisa errada, claramente. O Bolsonaro fala assim: ninguém gosta de tráfico de influência, né? Ninguém fez aqui conversa para dar nenhum jeitinho e tal. E aí se levantou em Brasília a tese de que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado por isso. Mas ao Porque tem mesmo uma outra tempo, lá, frase, né, que ele fala logo no começo da gravação, Kennedy, que ele diz assim: porque a gente nunca sabe se tem alguém gravando alguma coisa, né? ele fala isso e quem estava gravando era o chefe da inteligência dele, né? Você Sim, imagina, o chefe da sua inteligência Guaraponga Mor, tá te exatamente. gravando, né? Aí tipo, Tanta ah, não, você confiança ele tem em você. Não, Kennedy, é que os caras têm memória fraca, é para fazer a ata da reunião, é isso. eu As acho que pessoas talvez ficam seja vendo isso. maldade em tudo. É isso. Aliás, esse é o argumento que está nas redes sociais agora do Flávio Bolsonaro. Não tem nada demais ali na reunião. Tem sim. O Bolsonaro diz que ia falar com o Gustavo Canuto,
que era à época presidente da Dataprev, que é a empresa de informações da Previdência, para tentar chegar no SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Informações do Governo Federal, para ver como que eles chegariam na Receita, para ver com um clique, advogado, com um clique dá para saber quem é assessor. Né? Então eles Ele queria sabiam o que saber estavam quem, ou seja, fazendo. eles queriam romper o sigilo funcional dos Isso, funcionários da Receita, que tem um status especial, porque eles investigam, isso, né, a população, isso, para saber qual auditor fiscal tinha usado a sua senha para verificar a situação do Flávio Bolsonaro. É isso que eles isso, queriam. Bonito isso, isso. isso. Aí, né, aí o Bolsonaro fala, eu falo com o Canuto. Ele se compromete a falar com o então presidente da Dataprev. Eles falam de chegar no Tostes, que é o José Barroso Tostes Neto, que na época comandava a Receita Federal. O próprio Ramagem fala uma hora, ele dá uma escorregada, dizia que ia falar na Receita, mas sempre né, falar, tem que ver como é que a gente faz por um procedimento administrativo. Eles queriam encontrar alguém que dentro do governo pudesse administrativamente dar para eles e para as advogadas uma informação para eles usarem num processo. Né? Depois haveria anulação de parte dessas provas. Essa investigação não está arquivada, ela está parada no Ministério Público Federal lá do Rio de Janeiro. Né? Flávio Bolsonaro hoje é senador, mas está lá. Tem, tem coisa lá para poder ser investigada ainda. E durante toda a reunião, Zé, queria só começar aqui uma coisa mais cronológica, essa coisa que você falou do coronel do exército, coisa russa, né? O Bolsonaro fala assim, tem um coronel do exército que me dá informação. Aí o Leno fala, Mazela, o Bolsonaro, Magela, né? Troca com a Rússia. Assim, o Bolsonaro se queixava Sim, muito. super. Você vê que né, tem uma convicção, assim, são informações né, inatacáveis. Você sabe exatamente quem é a pessoa, qual é a fonte. É uma bagunça inacreditável, né, Kennedy? E mostra Parece, sei o lá o baixo quê, né? nível do governo. Mostra muito o baixo nível do governo e como que eles vulgarizaram a presidência da República, né, Zé? Foram tantos crimes cometidos a partir da presidência da República. O ano passado, há 2 anos, aliás, nós cobrimos na eleição o uso da máquina, né, para poder tentar beneficiar o Bolsonaro. O que foi a pandemia, os crimes cometidos na pandemia, as ameaças à democracia. Tem os casos das joias, tem tudo. Mas quando você vê a forma como o Bolsonaro exercia uma presidência imperial, ele achava que a presidência era dele, né? Ele não é dono da presidência da República. Ele, quando fala desse Magela, ele se queixava. Teve aquela outra reunião gravada em vídeo também, né? E aquela de passar a boiada, por exemplo, uma outra reunião, foi da passagem da boiada, que ele se queixa da dificuldade de obter informações pelos veículos, pelos canais oficiais, que é como tem que ser numa república, e fala que tinha um esquema paralelo para ter informação. E que a gente está vendo é que a BIM, né, o Ramagem, montou ali uma máquina de grampo, gravou o próprio presidente da República, gravou o ministro-chefe do GSI, gravou duas advogadas. Imagina quem mais ele pode ter gravado. Isso foi um achado da Polícia Federal numa investigação. E aí o Ramagem, ele procura o tempo inteiro explicar para as advogadas do Flávio Bolsonaro, temos que encontrar alguma coisa, mas tem que ter cuidado, né? O Heleno fala claramente, manter esse troço fechadíssimo. Se vazar, entendeu? O Heleno tinha consciência do que eles estavam fazendo ali. Né? A frase que você falou, a gente nunca Sim. sabe quem está gravando, que o Bolsonaro fala. E aí, é a que eu queria lembrar. O Bolsonaro, lá pelas tantas, ele solta que o Wilson Witzel estava com muita sede de poder, que tinha até montado o ministério para 2023, era o auge daquela paranoia. E tem que lembrar que isso era 2020, 2 anos de governo Bolsonaro, o Wilson Witzel com muitas ambições e tudo. Segundo o Bolsonaro tinha medo de que o Witzel pudesse ser um competidor dele em 2022 nesse campo aí da extrema-direita, e ele solta lá que o Witzel teria pedido para ele uma indicação para ministro do Supremo para resolver o caso do Flávio Bolsonaro, no Ministério Público lá do Rio de Janeiro, nas investigações lá no âmbito do Rio de Janeiro, né? E você vê que ele não sabia que estava sendo gravado, porque ele confessa ali, né, o Vítor depois nega que tenha feito tal pedido, mas supostamente ele está confessando que um governador de estado virou para ele e falou: se você me arrumar uma indicação para ministro do Supremo, eu dou um jeito de proteger o seu filho. Né? É isso
que era uma conversa da República, ele fala Sim, numa gravação por republicano. Ramagem. É uma conversa republicana. Eles tentam, né, Zé, agora falar, não tem nada. Eles criticam muito a imprensa, fiz um comentário recente, você também, eles sempre estão tentando desacreditar o que a imprensa fala e tal. O fato é o seguinte, eles vulgarizaram, rebaixaram a presidência da República e trataram aquilo como uma organização criminosa, né? Você estava ali dentro usando uma estrutura do Estado para Uhum. beneficiar alguém acusado de crimes. Esse é É, comportamento na mafioso, isso não é verdade, republicano, né? você tem toda a razão, Kennedy, porque se você analisa o comportamento da família Bolsonaro desde sempre, é uma família que nunca trabalhou na vida e Isso, dependeu a vida inteira do Estado. Seja isso. como oficial expulso do exército, seja como parlamentar, seja como policial, seja como. Enfim, os caras nunca trabalharam, sempre dependeram do Estado. Se cortasse o dinheiro público, eles morreriam de fome, né? É E essa isso. confusão do público com o privado só cresceu ao longo do tempo à medida que eles foram adquirindo mais poder. E aí chega na presidência da República e tem essa conversa absurda. Começa parecendo uma conversa de louco. Não, tem um coronel do exército que eu não sei direito o nome, que supostamente recebe informações do serviço secreto russo, que eu também não sei o nome. Quer dizer, uma coisa de louco e envereda por uma coisa. Como é que a gente vai violar o segredo funcional de um funcionário da Receita para beneficiar meu filho? É inacreditável. Esse cara, esse cidadão, esse sujeito estava na presidência da República. E a gente vê hoje, Toledo, o Ciro Nogueira, senador do PP do Piauí, pedindo anistia para o Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos republicanos, passando pano para o Bolsonaro, né, dizendo que é um grande líder, o maior líder. Ou seja, tem que definir se vai ter uma posição republicana de crítica a um comportamento que é inaceitável na presidência da República, né? Não aceito isso e, portanto, me afasto, ou se vou endossar, né, atitudes criminosas de um presidente, de um então presidente da República. Não dá para ficar nessa posição dupla, entendeu? Eu quero os votos do bolsonarismo, então é o maior líder. Eu vou lá no encontro dos conservadores em Santa Catarina, presto todas as honras para o Bolsonaro, e é isso aí. E estou passando pano para as atitudes dele como presidente da República. É muito grave, né? Você não vê o Tarcísio de Freitas, por exemplo, dar entrevista, né? O Lula deu umas entrevistas, até falou demais naquela questão do dólar, mas você não vê. Completamente blindado. Essas figuras falam de dar anistia para o Bolsonaro como se fosse um passeio na esquina, com tantos crimes Sim. cometidos. É uma coisa muito grave. Esse comportamento não tem nada objetivo. Como não tem? Ele Não, está falando e que a, vai a procurar um anistia é mecanismo uma para proteger o contradição em filho. termos, né? Porque você falar em anistia antes de o cara sequer ser julgado, já mostra o quê? Você sabe que o cara é culpado. Se É você não, isso. né, se você tivesse convicção que o sujeito não tinha cometido nenhum crime e que, portanto, Isso. seria absolvido, por que você É, estaria falando em anistia antes dele sequer virar réu? é isso. É que eles sabem quem é o Bolsonaro. Eles só estão de olho nos Eles votos sabem do os crimes, eles Bolsonaro. estavam lá na Eles reunião, assim, sabem. né? Participaram do governo, né? Foram ministros de Exato. Estado do Bolsonaro. Participaram, eles sabem quem é o Imagina Bolsonaro. quantas reuniões como essa não houve que eventualmente não tenham sido Isso, gravadas, né? Ô, isso. Kennedy, Pois deixa eu ler é, alguns comentários aqui, porque tem. O pessoal está excitado com esse tema aqui. bora aí. O Rafael Luiz, aliás, começa antes aqui, né? O Danilo Sotero Rogério, se eu não falar que ele falou primeiro, vai ser, né, eu vou ser cancelado. Diz que a pergunta é: por que Araponga-chefe de Bolsonaro grampeou o próprio chefe em reunião? Danilo, porque eles sabem que ali todo mundo daria um golpe na própria mãe no café da manhã. Pegou pesado, Danilo. Tereza de Pois é. Souza, bom dia de Brasília. Boas notícias, por favor. Tá difícil, viu, Sara? Tá difícil. Desculpa, Tereza, mas a gente vai se esforçar aqui. O Rafael Luiz, a sorte do Brasil é que os vilões são idiotas. Xandão, o Araponga aprendeu com o chefe a desconfiar da sombra. É verdade, só não sei se ele aprendeu com o chefe, deve ter aprendido na academia de polícia. Isso. Depois você vai falar um pouquinho sobre o Ramagem, né, Kennedy? Dar um pouquinho a ficha Sim, dele, né? André sim. Luiz Pereira, boa tarde, Zé e Kennedy. Rafael Luiz, queria saber quais quatro linhas o Bolsonaro. Quais as quatro linhas que ele vive falando, né? Que jogava dentro das quatro linhas, ele jogava sonegação, corrupção, misoginia e golpismo? Eliane Brito, porque nenhum bolsonarista é confiável.
Rafael de Luiz de novo. Porque em briga de cobra todas têm veneno. Rogério Carvalho, sujeito entra no banco com arma em punho, manda todos colocarem as mãos para o alto, recolhe dinheiro do cofre, avisa a todos que aquilo não se trata de assalto. Brilhante. Varão ungido pelo gado, né? É, em reunião de gangster, ninguém vai desarmado. Boa tarde, meninos do UOL, diz a Fabiana Coelho. Isaac Oliveira, Burrolione, né? De referência ao Brancaleone. Gado enxerga conspiração em tudo, mas quando é com seu mito não vê nada, diz o Guizo. Eliane Brita, tanto crime que os apoiadores do Bolsonaro estão entrando em parafuso. André Reginato, no mínimo é prova de um presidente tentando salvar o filhinho. Fufuca Cacildes, gravação entre criminosos é seguro de vida. Essa é boa, hein? Essa vai te dar Sim. trabalho. Exatamente. Essa é bem boa. Olha só, Zé, você estava querendo saber do Alexandre Ramagem, né? Assim, ele se aproximou dos filhos do Bolsonaro depois da vitória do Bolsonaro em 2018, chefiando a parte de segurança do Bolsonaro. Ele é um delegado federal, aí ele foi nomeado para a BIM. Houve uma tentativa de colocá-lo na Polícia Federal, mas aí teve uma decisão do Alexandre de Moraes que acabou inviabilizando, e é uma figura que se elegeu deputado federal agora, em 2022, votando, né, pedindo votos em nome, nessa onda do Bolsonaro. Era uma pessoa tida como a confiança extrema do Bolsonaro, tanto que surpreende uma gravação desse tipo, e o Bolsonaro ficou chateado. Os bastidores todos ali do bolsonarismo dão conta de que ele não quer mais fazer gravação para a campanha do Alexandre Ramagem, que podia eventualmente trocá-lo pelo Braga Neto que está lá no PL do Rio de Janeiro também, até porque o Ramagem não está bem nas pesquisas. A eleição no Rio de Janeiro, ela é uma eleição que dificilmente o Eduardo Paes não será reeleito, né? Mas, enfim, o bolsonarismo tem um peso ali, é o berço político do Bolsonaro. Mas é esse tipo de figura, é um delegado federal, não era dos mais brilhantes, né, mas ganhou a confiança dos filhos do Bolsonaro, do Eduardo Perfeito. Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, e chegou onde Qual chegou, é a Zé. sua síntese, Kennedy Alencar? Zé, Ramagem grava Bolsonaro e Heleno para tentar se blindar de tráfico de influência, né? Muito bem. Enfim, Seguro. eu até ia usar esse seguro contra chantagem, mas fica mais objetivo, para tentar se blindar de tráfico de influência. Estou achando que hoje eu vou perder de novo aí na. Zé, vamos seguir adiante Não. aqui, porque Vamos lá. O tempo urge. temos tempo